O maior erro que as pessoas cometem é subestimar o poder e a influência de Satanás em suas vidas. É claro que o mal nunca será maior do que a proteção de Deus, mas não é por isso que podemos deixar de ter cuidado e vigiar. Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso mostra que o diabo está ativo, trabalhando para tomar conta de toda a sua vida. Ele tem muitas armas para usar na vida de um cristão e o seu interesse é prejudicá-lo, destruindo a sua vida espiritual e contaminando a sua família. Satanás usa essas armas para guerrear contra Deus e a sua obra de salvação. A Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar uma vida em abundância. E diante disso eu vou te mostrar 5 sinais de que o diabo pode estar manipulando você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado uma mensagem de fé, eu tenho orado junto com você e tem sido maravilhoso. Então continue comigo todos os dias, tá bom? E o primeiro sinal de que o diabo está manipulando você é que ele está alimentando o seu ego. A palavra de Deus revela que o ego teve a sua origem no céu, quando Lúcifer, um anjo ungido, se tornou adversário de Deus, exaltando a si mesmo. Vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha isso, irmãos. Lúcifer colocou a sua própria vontade acima da vontade de Deus, e as consequências dessa atitude não foram boas. A Bíblia diz que Deus o expulsou do céu e ele foi lançado à terra. Satanás então trouxe o seu ego rebelde com ele e acabou seduzindo Eva. E a sua estratégia era mostrar a ela que se ela comesse da árvore proibida, seria conhecedora de todas as coisas, assim como Deus é. Então a desobediência de Adão e Eva contra a única proibição dada por Deus trouxe o pecado e o ego junto com ele. E consequentemente toda a humanidade ficou separada de Deus e inclinada a satisfazer suas próprias vontades. E assim como aconteceu com Eva, a arrogância pode entrar facilmente na vida de um cristão. Existem algumas formas de elevar o próprio ego, mas o mais comum é por causa do sucesso. Aqueles que são bem-sucedidos, no trabalho, em casa, no ministério, podem se esquecer de onde vieram. E é muito fácil se humilhar diante de Deus quando tudo parece dar errado, não é verdade? Mas é mais fácil ainda se esquecer do Senhor e querer levar todo o crédito quando as coisas vão bem. Nós esquecemos de agradecer a Deus por abençoar nossas vidas e, em vez disso, nos concentramos em nós mesmos. E isso deixa um espaço para Satanás entrar. Ele sempre vai te encorajar a inflar o seu ego e te fazer pensar que você é melhor do que os outros. Mas a Bíblia nos mostra que nós não somos melhores do que os outros só porque somos bem-sucedidos ou mais experientes. Veja o que está escrito. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O segundo sinal de que o diabo está manipulando você é que ele está te convencendo a pecar. Uma maneira de Satanás começar a te manipular é te convencendo de que desobedecer a Deus não é tão grave assim. Você vai começar a pensar coisas como: vai ser só uma vez, ninguém está olhando, não tem nada a ver. Saiba, meu irmão, que se você está usando essas frases, se você está pensando dessa maneira, você está correndo um sério risco espiritual. A Bíblia mostra que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ainda estavam desorganizados e ainda não tinham o exército formado. Então os amalequitas não levaram em conta o despreparo dos israelitas e se voltaram fortemente contra eles. E por esse motivo, Deus prometeu que iria riscar a memória dos amalequitas de debaixo dos céus. E então o tempo passou e cerca de 200 anos depois,
o rei Saul ficou com a tarefa de exterminar os amalequitas. E a ordem de Deus para Saul foi muito clara. Veja o que o Senhor disse: vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Olha isso, irmãos. Saul não deveria poupar nada e ninguém entre os amalequitas. No entanto, a Bíblia diz que ele decidiu poupar o rei e os melhores animais dos amalequitas, com a desculpa de oferecer aqueles animais como sacrifício a Deus. Ou seja, Saul não cumpriu a ordem de Deus e escolheu confiar em sua própria sabedoria. E qual foi o resultado disso? Ele perdeu o seu reinado e Davi ocupou o seu lugar. E por que estou dizendo isso, irmãos? É que nós precisamos ser radicais com o pecado. Não pode haver tolerância a ele na nossa vida. Então, se o Espírito Santo está te convencendo a abandonar algum pecado, algum vício, faça isso. É melhor você obedecer e você renunciar aos prazeres da carne, mas viver uma vida plena com o Senhor. Amém? Veja o que está escrito em Tiago capítulo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Se nós tomarmos uma decisão no nosso coração de renunciarmos ao pecado, Deus vai nos honrar, Deus vai nos encher de autoridade, de unção e viveremos uma vida feliz e abençoada. Amém? Então, quando você cai, ainda que seja apenas uma vez, Satanás ele vai começar a te empurrar para um buraco cada vez mais fundo. E uma coisa que a gente tem que entender é que não existe desculpa para os nossos pecados. Quando nós sentirmos que cometemos um erro, nós precisamos nos arrepender rapidamente, pedir o perdão do Senhor e ficarmos atentos para não continuarmos repetindo esses erros no futuro. Amém? O terceiro sinal de que o diabo está manipulando você é que ele está dizendo para você não agir. A Bíblia mostra que Deus faz tudo na hora certa, não é verdade? E que é importante nós esperarmos nele com confiança. Mas uma maneira do diabo manipular os cristãos é convencendo-os de que não precisam agarrar as oportunidades que passam por eles, como fazer a obra de Deus, começar um novo relacionamento, aceitar um emprego, por exemplo. Então Deus pode estar tentando falar com você e mostrando o que Ele quer que você faça, mas talvez você não está agindo, porque o inimigo está dizendo que ainda não é hora. E saiba disso, meu irmão e minha irmã, ele sempre vai dizer que você não está pronto, que você não é bom o suficiente, e com isso ele vai colocar medo, insegurança, timidez, tudo para que você se acomode e para que você fique sem fazer nada, e assim não experimente os planos que o Senhor tem para você, tá bom? Então fique muito atento a isso. E o quarto sinal que o diabo está manipulando você é que ele está te levando a fazer comparações. Se você está conectado em qualquer rede social, com certeza teve um momento em que você viu a vida luxuosa de uma outra pessoa e você desejou ter o mesmo. Talvez a beleza, talvez o carro, aquela viagem. E você pode até olhar para os seus amigos e ver as coisas que ele tem na sua casa ou o casamento aparentemente perfeito. E ter sentido que a sua vida não era tão boa assim. Eu já passei por isso. Você compara a sua renda com seus colegas de trabalho ou você pensa que a sua vida é uma droga em comparação com eles. Nós sempre temos essa impressão de que a grama do vizinho é sempre mais verde, só que isso é coisa do inimigo, irmãos. Ele quer que a gente se sinta mal e que a nossa vida realmente seja terrível e que a gente pense que não vale a pena viver, tá bom? Fique atento a isso também. E o quinto sinal de que o diabo está manipulando você é que ele está diminuindo a sua autoestima. Eu sei que muitos cristãos vivem se culpando depois de terem cometido um pecado, porque ninguém gosta de decepcionar a Deus. Mas às vezes nós podemos ser um pouco duros demais com a gente. Então nós começamos a pensar: eu já estraguei tudo, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu poderia muito bem continuar, mas agora já não tem mais jeito. Então o diabo quer que você fique se martirizando, que você se odeie, que você se sinta terrível sobre todas as coisas que você fez de errado. E em vez de você se enxergar do jeito que Deus te vê, Satanás vai dizer que você é inútil, incapaz e que você não é bom o suficiente para andar com Deus.
Então você vai se sentir desencorajado, achando que não há mais saída, que as coisas sempre vão ser assim, nunca vão mudar e que tudo é culpa sua. Então você vai começar a pensar que não pode contar com a ajuda de Deus, das pessoas e que você tem que se virar sozinho. E é aí que começa o problema, porque quando a ovelha se dispersa e ela sai do meio do rebanho, ela se torna uma presa fácil para o inimigo atacá-la, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você, e saiba que todos esses ataques do inimigo começam dentro da sua mente. O inimigo sopra mentiras que são como dardos inflamados, mas a Bíblia diz que se você resistir com o escudo da fé, você irá vencê-lo. Amém? E com o tempo você vai começar a entender a diferença entre o bem e o mal, e você vai começar a reconhecer mais facilmente esses ataques. E nunca se esqueça disso. Se você não reconhecer as estratégias do inimigo, será muito mais difícil derrotá-lo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você compartilhe esta mensagem com seus amigos, familiares, e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.